Bom dia, boa tarde, rapaziada. E aí, como é que foram de Páscoa? Muitos ovinhos, muitos chocolates, vários quilos a mais depois desse feriado, tenho certeza. Choveu pra caramba em São Paulo, pelo que eu soube, porque vocês podem ver por esta tez que eu tive a sorte de ir pra praia, litoral norte, com amigos, basicamente comendo e bebendo ao longo do feriado, mas eu soube que aqui em São Paulo a chuva foi forte, então tô vendo muita gente na sessão de Netflix, olhando todos os programas passados do canal da Ideia de Impacto no YouTube, no canal do YouTube da Rádio Geek. Nossas visualizações foram parar na estratosfera, conseguimos bater, depois de um mês de vida, quase 5.000 visualizações. Obrigado. Sobre inovação, sustentabilidade, criatividade, projetos de impacto. Para quem ainda não decorou, nosso programa ao vivo hoje, a 1h, com as reprises, sexta-feira às 4h da manhã, para quem está se preparando para ir para a academia malhar o seu corpinho, aos sábados às 19h e aos domingos às 11h da manhã, na nossa Rádio Geek, www.radiogeek.com.br. Dá para baixar o aplicativo também. E não esqueçam de acompanhar a Rádio Geek nas outras redes sociais, no Insta, no Face e no Twitter, @RádioGeekBR. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo na periferia. Temos um convidado especial para este primeiro bloco, Sérgio Perales, que está aqui ao meu lado. E depois do nosso magnífico intervalo musical com as músicas classudas, de bom gosto, de nosso eterno engenheiro de som, músico nas horas vagas ou principais, o Thiago Schultz, que está aqui do outro lado deste aquário, teremos o nosso quadro tradicional, o Doutor Orçamento, com o Elvio, e o Vale a Pena Ouvir de Novo, onde este apresentador tirará as suas dúvidas, suas crises existenciais, seus problemas psicológicos ou terapêuticos. Não, só que não. Problemas só sobre inovação, impacto e tecnologia, que é o foco desse programa. Bom, vamos lá. Começando o programa de hoje, empreendedorismo na periferia das grandes cidades. Para quem não sabe, o conceito de periferia originalmente fala de um espaço que está longe do centro, geograficamente. Outros estudiosos aí colocam que, além dessa exclusão ou desse, digamos, distanciamento geográfico, é também um espaço que historicamente foi marcado por uma exclusão socioeconômica, mas que ainda assim tem a sua vida, tem a sua identidade. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Segundo os dados do IBGE de 2010, o Brasil tem 15.000 regiões consideradas periféricas, ou, para usar o termo do IBGE, aglomeramentos subnormais, que são basicamente aglomeramentos de 51 unidades habitacionais numa determinada região. Nessas periferias vivem apenas e tão somente 12 milhões de pessoas, o que corresponde a 6% da população deste nosso lindo país tropical, com uma vida econômica, social, cultural incrível. E só para o momento cultural, favela, para usar um termo bem comum no Brasil, tem origem na Guerra dos Canudos, onde, em volta da cidade de Canudos, foram construídas algumas casebres nos morros. Um desses morros se chamava Morro da Favela. Favela é uma planta, eu não vou ter a menor ideia de como pronunciar o seu nome científico. E aí o pessoal, voltando da Guerra de Canudos, no Rio de Janeiro, em 1897, soldados receberam o primeiro cano do governo do Rio, e acabaram tendo que construir suas moradias provisórias no Morro da Providência, que é considerado
ou considerada uma das primeiras favelas do Brasil. Bom, vamos lá. Começamos nossa conversa com o Sérgio. Sérgio, obrigado pela presença aqui no programa. Fale um pouco de você, se apresente, conte um pouco o que você faz e qual é a tua relação com esse empreendedorismo da periferia. Bom, primeiramente, boa tarde, ouvintes. Eu queria agradecer ao Antônio Carlos pela essa oportunidade, o pessoal também da Rádio Geek. Bom, primeiro um pouco da minha trajetória. Eu vim da administração de marketing, passei por publicidade, por pesquisa de mercado, produção de audiovisual. Em determinado momento da minha vida, eu percebi que existia uma coisa muito interessante chamada terceiro setor. E eu dei a sorte também, lá na segunda metade da década de 90, um pouco mais de 20 anos atrás, de participar na formação e desenvolvimento de rede de organizações sociais daqui da cidade de São Paulo. E nesse processo, eu convivi também muito com organizações que estavam nessas regiões de periferia, em favelas, etc. E o que eu pude constatar, né, eu tinha uma preocupação muito grande em estudar as teorias, as práticas relacionadas à rede de organizações, redes sociais, organizações em rede, etc. E uma questão muito importante era o conceito de capital social, que basicamente é capital da confiança, capital da ação coletiva. E eu percebia que nessas regiões, além dessa necessidade de sobrevivência deles, de agir coletivamente, eles também tinham uma capacidade criativa, uma inteligência muito interessante. Inclusive, uma colega minha, também antropóloga do Rio de Janeiro, Ilane Yakov, ela também desenvolve alguns estudos nessas regiões e ela afirma o seguinte, que eu também concordo. Se você vai pensar em termos de economia criativa no Brasil, você tem que ir para as favelas. Okay? Com certeza, é um espaço muito vivo. Quem tem a oportunidade, seja por trabalho, por experiência de vida, por estudo, ou simplesmente por circulação, né, porque também não é só um espaço de observação onde as pessoas que não moram lá vivem, ou seja, são espaços urbanos integrados às nossas cidades, em algumas mais, em outras menos, ou seja, quando eu digo integrados, até fisicamente próximos, e que estão bastante abertos e permeáveis ao relacionamento, né? O Rio de Janeiro tem uma expressão muito clara, que é o morro e o asfalto, né? As diferenças são muito mais verticais do que... São muito mais verticais e essa relação, de uma certa maneira, que foi muito separada. Você vê muita gente do chamado asfalto circulando, vivendo, convivendo e participando dessa vida do morro e desses espaços, né? Em São Paulo isso também acontece, mas como a nossa periferia está mais espalhada ou mais afastada, é diferente. Mas essa relação existe. O que você acabou identificando aí? Ou seja, você fala, bom, tem muito movimento, tem muita vida, tem muita criatividade. Tem algum tema, algum assunto que acabou chamando a atenção? Você comentou, por exemplo, a questão da moda, né? Aparece a questão da moda como um tema muito vibrante, muito forte, muito catalisador dessas regiões e dessa população. E assim, gente, só para lembrar, tá? A gente está falando das principais cidades brasileiras, não é só São Paulo, Rio de Janeiro. A gente está falando de São Paulo, Rio, BH, Natal, enfim, qualquer cidade brasileira tem aí a sua área periférica que guarda com as suas diferenças coisas bastante comuns. Por que você acha que a moda chamou tanto atenção e é um assunto tão forte na periferia e no empreendedorismo, na mobilização desses jovens? Como é que eu cheguei lá? Eu, a partir do momento dessa convivência com a formação de redes, eu também tive um processo acadêmico de docência durante 10 anos. Eu fiz o meu mestrado em rede de organizações, doutorado em antropologia. E a partir daí, quando terminou esse período, eu resolvi voltar a empreender. E olhando para esse universo de nova economia, de startups, aceleradoras, de capital de risco, eu percebi uma grande oportunidade. Eu criei uma startup de nome Aeroplano.
Essa startup, inicialmente, a gente pretendia oferecer para o mercado leituras de cultura organizacional. Posteriormente, voltando essa visão de rede, eu comecei a perceber essas estruturas novas também, chamadas de ecossistemas de inovação, onde estão essas startups, onde existem as relações com as universidades, com os grandes bancos, etc., gerando inovação e desenvolvimento. E o que eu percebi? É que existia alguma coisa errada aí. Porque quando a gente pensa numa cidade, a gente tem que pensar que uma cidade inteligente, ela é inteligente a partir do momento que existe uma conexão social, econômica e cultural dessa cidade, onde a gente tem uma capacidade, uma possibilidade de circulação dentro desses espaços. E aí que eu comecei a olhar e identifiquei a existência desse outro tema, a moda. Moda dentro das periferias era um tema urgente, que mostrava jovens que utilizavam de moda de um modo diferente. Moda para eles tem um significado de expressividade, de construção da sua própria identidade individual e coletiva, e também de posicionamento frente à sua própria sociedade. Ou seja, extrapola um pouco a visão tradicional que a gente tem de moda simplesmente como um desenho de uma vestimenta que claro, traduz uma cultura, mas é uma coisa mais forte. Qual é a relação? Bom, ok, estudando um tema, estudando um comportamento de grupos de redes e de relações, você olha para a periferia, identifica na periferia uma ebulição e uma força criativa extremamente forte, num foco com a moda. Nesse processo, quando é que aparece, por que aparece o PerifaHub? E o desdobramento de um projeto que é o Periferia Inventando Moda. Então, o PerifaHub, a ideia seria essa terceira pivotagem que a gente teve dentro do Aeroplano, seria criar conexões entre empreendedores criativos das periferias e do centro. Aí, quando eu fui olhar para a periferia, que eu identifiquei moda, eu tive a sorte de identificar 2 coletivos, ainda voltando à ideia de rede, um dentro de Paraisópolis, que é o PIN, Periferia Inventando Moda, que hoje em dia, inclusive, eles estão acabaram de lançar uma universidade livre para capacitação dos jovens dessas regiões em termos de fotografia de moda, em termos de modelo, maquiagem ou produção de eventos de moda. Okay? E também eles têm existe uma grande vontade, um grande sonho desses jovens de gerar uma São Paulo Fashion Week alternativa, que junte periferia, junte moda mais consciente, sustentável, etc. Então, na verdade, bom, só para explicar para o pessoal que normalmente não está acostumado com essa linguagem, quando o Sérgio fala de pivotagem, ele está falando de um Aeroplano, uma empresa que acaba, é o chamado spin-off, que fica mais chique ainda. Mas, enfim, que acaba criando ou derivando um produto ou um serviço a partir do produto principal de uma empresa ou de uma organização. Então, tinha um olhar, tinha uma função, a partir daí se identificou um nicho, isso gerou o PerifaHub, que é uma aceleradora, uma apoiadora de iniciativas de empreendedorismo na periferia, conectando com as áreas centrais. Nesse processo, o PIN acaba sendo um coletivo extremamente importante. Ele funciona ele tem um espaço físico, no céu? Eles têm um espaço físico lá em Paraisópolis, eles também utilizam para eventos, principalmente o céu lá de Paraisópolis, né? Uhum. E a Universidade Livre acaba se ocupando desse espaço? Ou tem um espaço próprio? Como é que me conta um pouco mais como é que as coisas estão rolando? Os dois, eles vão centralização provavelmente a parte mais administrativa já estão dentro da sede, mas também cursos vão ser desenvolvidos lá no céu mesmo. Tá. Tem um espaço mais apropriado. Olhando esse movimento, o que você acha que é o desafio para essa moçada? Ou seja, tem aí um tema interessante, tem um tema que traduz muito da força criativa, do foco criativo deles. Qual é o desafio? Quais são os pontos de melhora? Quais são os desafios? Quais são as dificuldades? Seja do ponto de vista de conhecimento. Às vezes, outro dia eu estava conversando com o Elvio, do Dr. Orçamento aqui, e que é um consenso em muitas pessoas que analisam esse ambiente de empreendedorismo e inovação aqui no Brasil, de que tem aspectos básicos de gestão, de criação de um modelo de negócio, de uma empresa,
que são muito fortes no Brasil e que deixam esse grupo de pessoas ou de organizações que são empreendedores fora do ecossistema das chamadas aceleradoras ou fomentadoras de startup que estão surgindo no Brasil, mesmo de estruturas de capacitação e formação do empreendedorismo, Sebrae, o Sistema S ou qualquer outro nesse sentido, e fica nessa lacuna. Acontece alguma coisa parecida na periferia? É um pouco esse o retrato que você vê? Ou o pessoal tem uma pegada mais do tipo, vamos fazer? Me conta um pouco quais são esses desafios. Tem muito isso do fazer mesmo, mas o que eu acho interessante é o seguinte, o que eu pude identificar, a existência dessas duas inteligências, então a inteligência do centro e de periferia. Só que elas são extremamente complementares. Então, por exemplo, as empresas do centro, que são compostas em grande maioria por jovens brancos de classe média, se eles querem também adentrar esses territórios, né, conversar com eles precisam se aproximar também. Então, por exemplo, do mesmo moda ou comunicação ou qualquer outro tipo de possibilidade de negócio, tem que ter uma conversa, tem que ter essa aproximação. A gente tem que começar a derrubar esses muros, né? Tem um pensador francês, o Paul Beatrice, que ele diz uma frase bem simples dele, quer dizer, precisamos de cidades mestiças, mais diversas. A gente tem que eliminar essas barreiras, todos esses bloqueios que existem entre periferia. A gente tem que até abandonar a ideia de não existir mais uma separação. Então a gente não pode nem mais identificar o que é periferia e o que não é. A gente tem uma cidade inteligente. Isso é inteligência. Uma coisa importante de se ressaltar, a gente está falando de um movimento com características, de um movimento, enfim, de um contexto, de uma realidade com características culturais, criativas, de identidade, de manifestação. Estou usando a palavra aqui, cultura bem ampla, muito forte, né? De uma população jovem, extremamente atenta, extremamente mobilizada, de um mercado consumidor com nichos muito particulares, mas muito poderoso. A gente tem um equívoco de imaginar que a população periférica, ainda que ela seja comparativamente, socioeconomicamente mais, digamos, diferente da chamada população ou menos privilegiada, para usar um termo genérico e talvez incorreto, me perdoem se os estudiosos, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem uma concentração de renda, quando a gente está falando de uma população de classe média alta, branca e com outros acessos, em comparação à população periférica. Mas apesar disso, é um potencial absurdo de mercado, de riqueza, de consumo, de referência. Então, para as empresas, para as instituições, universidades, entidades, empresas, coletivos, associações, existe um espaço muito positivo de posicionamento institucional, de posicionamento de marca, do chamado branding, né? E de fazer essa conexão, essa ponte entre o centro e a periferia, no sentido de trazer essas ambas competências e conhecimento dessas duas regiões, vamos chamar assim, para que elas comecem a se conversar, né? Principalmente num país, você falou de país miscigenado, né? É impressionante como determinados nichos, como a moda, cosmético, etc., tem uma população negra, uma população mestiça muito diversa, e você não vê isso traduzido nem no posicionamento de marca, nem na estratégia de marketing da grande maioria das empresas. Para quem quiser ajudar, apoiar esse processo, que busca, que tipo de parceria? Primeiro, vocês estão abertos a parcerias e apoio desse processo? E que tipo de nichos vocês, de empresas ou de parcerias ou de, enfim, necessidades vocês têm aí de curto e médio prazo? Bom, em moda, uma das ações dentro do Perifa Hub, a gente pensou numa ação que seria desenvolver um hackathon de moda, o nome dele é Diver Fashion, em que a gente vai unir jovens estilistas de periferia, estudantes de moda e de outros cursos dentro das universidades. E o grande benefício para a universidade é construir, a partir de transversalidades importantes da sociedade, a integração entre os cursos e também dando a possibilidade para esses jovens já identificar esse potencial empreendedor, né, de gerar ideias. E esse hackathon, a ideia também é
que ele seja baseado na diversidade cultural brasileira. Quais são as nossas identidades culturais que podem ser usadas, ok? Aí o que acontece? Para as empresas, a gente começou a pensar um modelo de branding, né? Se fala muito hoje em dia em negócio de propósito, a gente pensou um branding, que eu chamo de branding capilar, a ideia de um branding que faz com que a empresa ela construa a sua imagem perante a sociedade a partir de ações de impacto social. Então, utilizando até o conceito de cauda longa, ele identifica agrupamentos, regiões, organizações onde ela tem um público interessante e ela pensa qual é o tipo de impacto que eu posso gerar lá. A diferença para os outros projetos é que essas próprias pessoas que são beneficiadas, que elas vão gerar narrativas importantes que a gente pode dispersar de modo multi e transmediático, e também elas vão poder identificar para a própria empresa ou para a marca como essa marca é percebida como parceira daquele grupo, daquele território, daquelas pessoas ali, né? Então a gente, como Aeroplano, como empresa, como startup, a gente está oferecendo para as empresas que queiram apoiar esses projetos a ideia de desenvolver um plano para fazer com que a sua marca tenha essa presença. Como professor, eu fui professor de ética, de responsabilidade social, eu comentava muito com os meus alunos. Empresas, quando a gente vai pensar em termos de lucro, a gente tem que pensar em termos éticos. Lucro deve ser visto como meio ou como fim. Se você pensa como meio, você tem a possibilidade de identificar o seu propósito como o termo hierarquicamente superior, aquilo que é realmente válido. O lucro, ele serve como meio para você construir esse papel. Então, é isso que a gente quer oferecer, a possibilidade para empresas construir esse papel de um modo muito mais estruturado, com uma grande visão sistêmica da sua atuação dentro da sociedade, dentro do próprio mercado. E, claro, gerando uma grande diferenciação dentro. Isso é fundamental. Para quem não sabe, a gente teve um evento aí de inovação no Texas, acho que mais ou menos 2 semanas atrás, e um dos grandes temas, uma das grandes conclusões dessas discussões, inclusive saiu um artigo, depois vocês chequem a descrição lá na página do YouTube da Ideia de Impacto, é justamente um artigo de um grande empresário, de um CEO, dizendo: senhores empresários, senhoras empresas, organizações, já passou a fase do lucro pelo lucro, e as pessoas vão buscar um propósito. A nova geração, principalmente a geração nascida nos anos 90, nos anos 2000, é uma geração extremamente ligada a isso. E mais do que isso, eu não estou dizendo nem a questão do o lucro vai acontecer, o sistema capitalista funciona assim, mas inverter esta lógica, identificar um propósito, se aproximar desse propósito, identificar nichos e estabelecer uma estratégia de negócio que esteja alinhada a isso, é fundamental para qualquer empresa. E não precisa ser uma multinacional. A gente tem pequenas e médias empresas que podem se diferenciar, podem se posicionar, encontrar pistas de nichos de mercado para poder se posicionar. A gente está terminando o primeiro bloco do programa Ideia de Impacto hoje. Mais uma vez, super obrigado, Sérgio, pela tua presença. Eu que agradeço. Como sempre, eu vou deixar tudo no descritivo do canal. Visitem a gente lá e vocês vão ter os contatos comigo e com o Sérgio. Valeu, pessoal. A gente volta depois. Liga não, viu, meu?